Então, boa tarde, meus amigos que nos escutam, né, que nos assistem pela página da Associação Espírita Francisco Cândido Xavier. Para mim, uma alegria aceitar o convite do Edivaldo, estar aqui com vocês, utilizando o recurso, né, da internet que nos conecta nesses tempos incomuns que estamos vivendo. Então, tem sido um grande aprendizado, né, para nós aqui também, na Casa Espírita que frequento em Guaraci. Nós temos aprendido a lidar com a doutrina espírita, trazendo ela para os nossos lares, porque aí as nossas reflexões, os nossos cultos todos passaram a ocorrer na nossa casa mesmo, né? Então é muito bom esse aprendizado que Jesus está nos oferecendo, apesar de toda a dificuldade que se apresenta a muitas pessoas, né? Então, nos foi proposto refletir sobre o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse capítulo, os primeiros capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão nos oferecer uma base de ideias nas quais estão sustentadas a doutrina espírita. Verdadeiras leis da vida que nos foram reveladas pelos espíritos, que vão sustentar todo o teor de revelações posteriores, tudo que os espíritos nos ensinaram, está sustentado nesses primeiros 4 capítulos, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E esse é um dos mais importantes, pois ele vai nos apresentar uma das leis que nos foi revelada pelos Espíritos, que é, primeiro, a existência do mundo espiritual e a sua pré-existência, não é? Ele existe antes do mundo material e ele independe do mundo material, né? Então, aqui, essa fala de Jesus, né, que ele a pronunciou para Pilatos, nos recorda desta lei, nos ensina a lei de que a vida é espiritual, de que nós somos espíritos e, portanto, vivemos num plano, numa dimensão que é espiritual. Essa dimensão, ela é permanente, ela é perene, não é? É ali em que se dão os processos integrais do espírito, a sua criação, a sua evolução desde os inícios, né, da jornada evolutiva, se dão neste nível. E é neste nível que nós conseguimos compreender as dores, os sofrimentos, as dificuldades por que eventualmente passamos e também a nossa destinação, para onde estamos caminhando, não é? Quem nós somos, qual é a nossa finalidade, qual é o fato, o que justifica a nossa vida na Terra, isso tudo é explicado a partir da vida espiritual, a partir do Espírito. E essa frase de Jesus, ela vai nos lembrar disso. Jesus a pronunciou a Pilatos, né? Ele já estava, vamos lembrar do contexto, né? Ele já estava, havia sido aprisionado pelos judeus. Eles já haviam conduzido Jesus, né, depois do julgamento sumário perante o sumo sacerdote, ele já havia sido conduzido à casa de Pilatos, né, Pôncio Pilatos. E lá, na casa de Pilatos, passaram-se algumas horas, né, até se decidir o destino de Jesus, e Pilatos queria conversar com Jesus, né, para saber o que havia, quem ele era, né, por que acusaram ele daqueles crimes de blasfêmia, né, de se intitular rei. E então ele vai perguntar: és rei dos judeus? Pilatos, né? Porque Pilatos estava preocupado com as questões de ordem material, né, do poder político de Roma. Então ele queria saber se tinha alguém entre os judeus, que era um povo dominado, que estava tentando se colocar na condição de rei, de dirigente, e confrontar o poder de César. Então, era essa visão de Pilatos, a visão material. Então ele vai perguntar: és rei dos judeus? E Jesus vai responder: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Essa foi a resposta de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aqui Jesus ele faz um marco, né? Ele fixa um marco na nossa experiência encarnatória. Porque a maioria de nós, se passássemos pela experiência da prisão injusta, do julgamento sumário e da crucificação que aconteceu com Jesus, nós iríamos nos desesperar. Nós iríamos buscar ajuda, todos os recursos. Nós iríamos apelar para as autoridades. Então a gente haveria de fazer algo para preservar a nossa vida material. Porque a nossa concepção de vida enquanto encarnados, pelo menos por enquanto na Terra, é a de ordem material. É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente mais próximo, não é? E Jesus, a sua experiência, né, da prisão e da crucificação, ela fixa um outro marco. Porque Jesus não estava olhando para a sua encarnação como Jesus de Nazaré, aquele corpo que ele usou por alguns anos. Jesus olhava para o reino imperecível de Deus que está nas faixas espirituais da vida. A experiência de Jesus e a ação de Jesus, a forma como ele procedeu, o que ele fez, o fato dele não ter reagido, dele não ter condenado a ninguém, dele ter aceitado aquela experiência, só se justifica porque ele olhava para o reino do Espírito. Ele via o mundo espiritual. Porque ele sabia que uma vez passado aquela temporária existência física, ele iria continuar vivo e iria dar para nós o testemunho da ressurreição, que foi o marco mais importante de toda a trajetória de Jesus na Terra, quando ele ressurge entre os mortos, para nos dizer que não há morte, que a morte é apenas uma passagem, que a lei é da vida e a vida é eterna. Essa foi a grande e última mensagem de Jesus. Mas por quê? Porque ele via e vivia no mundo e para o mundo espiritual. Essa é a grande questão. E nas explicações de Kardec, nós vamos verificar 4 itens. Esse capítulo não é muito extenso. E eu recomendo muito a leitura, meus amigos, porque ele vai ele abre, né, a nossa perspectiva. Porque muitas vezes a gente vive preocupado demais com as questões de ordem transitória, a gente sofre tanto com as coisas da matéria, as preocupações do corpo físico, da saúde física, da manutenção financeira, e isso gera um peso, né, uma aflição muito grande em nossas vidas. E aí, às vezes, a gente esquece, né, o que nós estamos fazendo aqui, da onde a gente veio, para onde nós vamos, o que nós somos, a gente se esquece disso. Né? Passamos a entender que somos matéria, que somos corpo físico, que nós temos que cuidar da vida material, que ela é superior. Isso confunde, né, a nossa cabeça. Não é uma experiência interessante, não é uma experiência leve, não é? E aí Allan Kardec vai comentar, eu destaquei alguns trechos deste capítulo, que nós podemos refletir sobre eles. E logo no início, no item 2, a vida futura, ele vai dizer assim, por essas palavras, né, que Jesus proferiu, meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade terá e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem e os consideram pueris. Vejamos o que Kardec vai nos dizer aqui. Né?
A meta da humanidade que Jesus fixou com a sua vida e nos demonstrou é a vida do Espírito. É com o Espírito que nós temos que nos preocupar. Por uma razão muito simples. O Espírito é indestrutível. Ele nunca desaparece. A nossa história, as nossas vidas sucessivas estão escritas no livro da consciência com uma tinta indelével. Não dá para apagar. Nós nunca perdemos o que criamos e o que produzimos. Nós podemos mudar as nossas criações, mas isso nunca se perde. Então ele diz isso, essas palavras de Jesus, se referindo a um reino que não era do mundo material, é um reino que estava além, que era superior. Jesus queria chamar a humanidade e dizer a todos nós encarnados: vocês são espíritos. A sua vida mais importante é a do Espírito. Esse era o objetivo de Jesus. E aí Allan Kardec vai dizer também algo muito forte que nós precisamos pontuar. Ele vai dizer que todas as máximas de Jesus, ou seja, todas as suas mensagens, as suas orientações, as suas parábolas, os seus exemplos, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, só se justifica e só se compreende à luz do Espírito imortal. Se nós entendemos que a vida é material, que a morte do corpo físico acaba com a vida, se nós temos essa noção, o Evangelho de Jesus é um conjunto de insanidades. Percebam isso, minha fala foi forte, mas se nós considerarmos que a vida é material, como algumas pessoas na Terra vão dizer, que não existe nada depois do túmulo, que nós estamos aqui apenas para fruir e usufruir das coisas da matéria e do corpo, que não devemos nos preocupar com tolices místicas do que vem e do que vai. A vida é material. Se isso for verdade, o Evangelho de Jesus não faz nenhum sentido. As máximas de Jesus são vãs, são ocas, seriam destituídas de conteúdo. Elas não fazem sentido. No entanto, nós sabemos que a vida material é apenas uma experiência transitória do espírito. Que o que vale, o que prevalece é a vida espiritual. Nesse sentido, as máximas e os preceitos morais de Jesus passam a fazer sentido. Eles ganham luz, eles ganham vida. De tal forma que só é possível compreender o Evangelho de Jesus, entender as suas falas e vivê-las na nossa vida aqui encarnados, se a gente aceita e entende que somos espíritos. Percebem? Né? Se nós não trabalhamos esse elemento, né, da nossa visão de mundo, é muito difícil entender o Evangelho. Porque Jesus ele fazia um monte de coisa esquisita. Em certo momento ele disse assim: aquele que quiser preservar a sua vida, a perderá. E aquele que entregar a sua vida em meu nome, em nome de algo superior, a terá de volta engrandecida. Né? Essas não eram as palavras, eu fiz uma paráfrase, mas a noção de Jesus nesse ensinamento era: aquele que tenta guardar, reter, preservar a sua vida material de forma egoísta, vai perder. Perder a vida material? Também, né? Porque todos perdem a vida material. Mas Jesus se referia à vida do espírito. Quem tenta reter a vida de forma egoísta, perde a vida do espírito. Ele morre como espírito? Não. Mas ele tem uma experiência que é como se fosse de morte, uma experiência de sofrimento, de dor, que é a do egoísmo. Agora, aquele que renuncia, que abre mão da vida em nome do Cristo, em nome de algo superior, tem a vida engrandecida, tem a vida em abundância. Qual vida? Do Espírito. Quem renuncia às coisas da matéria, a ponto de ter que renunciar, às vezes, até à vida material, como o próprio Mestre fez, se ele faz por amor, com entrega, ele tem a sua vida engrandecida. Ela é dada de volta em abundância. Qual? A do Espírito. Porque a do corpo ele vai perder, não é? Jesus, depois que foi crucificado, morreu mesmo. Isso não é assim, gente. No entanto, ele estava vivo.
vivo em amplitude, em glória, no espírito imortal. Então, e muitos ensinamentos de Jesus não fazem sentido se a gente não considerar a existência da vida espiritual, não é? Tem outro que a gente não gosta de ouvir, que Jesus falava, que está em Mateus, né, lá no Sermão da Montanha, quando ele dizia assim, olha, né, ouviste que foi dito, amai os vossos próximos, né, e odiai os vossos inimigos. No entanto, eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por eles, pelos que vos perseguem, porque Deus faz nascer o sol e descerá a chuva sobre justos e injustos. Não é? Ou ele falava assim, se alguém te der, se agredir-lhe à direita, oferece também à esquerda. Se alguém pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te levar a juízo para te tomar a túnica, entrega também o manto. Percebe? Que noções são essas de Jesus? Que ele está dizendo, se alguém te agride, muitas vezes injustamente, você vai ficar passivo? Você vai ficar observando? Oferecer a outra face com humildade? Ou se alguém te tomar algo, você vai e oferece algo maior? O que é isso? Né? Ou se os seus inimigos, aqueles que te ferem, que prejudicam a sua vida aqui, que te tomam os bens, né? Você tem que amá-los? Você tem que orar por eles? Que lógica é essa de Jesus? Por quê? Por que isso é verdade? Por que essas falas de Jesus são verdadeiras? Porque Jesus falava e via do ponto de vista do Espírito. O Espírito não pode ser destruído. Se alguém me toma os bens, me fere, me tira a vida material, ele só está lesando o corpo. Mas corpo, Deus dá e Deus tira quando for necessário. O Espírito não. O Espírito permanece sempre. Percebe? Então, quando Jesus nos orientava a perdoar, a agir com caridade, a amar aqueles que não nos amam, ele estava olhando para o Espírito, porque isso faz bem ao Espírito. Às vezes não faz bem para o corpo, não é? Mas para o Espírito faz. O Espírito fica bem fazendo isso. Percebem a contradição de noções de valores, a contradição de mundos, mundo material, esse que nós vivemos e achamos ser o único, e o mundo espiritual, o mundo do Espírito, percebem como são diferentes? Né? Então, toda vez quando falamos de cristianismo, nós temos que ter essa noção, não é? Muitas pessoas, antes do Espiritismo e mesmo depois, que estão em doutrinas cristãs de variadas vertentes, às vezes, quando desencarnam, elas ficam surpresas, né? Quando chegam do outro lado da vida, porque, apesar de serem cristãs e muitas com muita fé, elas tinham uma dureza para aceitar o fato da vida futura, aceitar o fato da imortalidade, não é? Então elas morrem e ficam assim meio hesitantes, achando aquilo tudo muito esquisito. Por quê? Porque nós temos que reconhecer as falas de Jesus sobre a vida futura foram ainda muito... Elas não foram profundas, ou melhor, elas não deram detalhes muito amplos acerca do Espírito. Jesus conteve os seus ensinamentos porque nós não poderíamos compreendê-los. A forma como vivíamos, né, atrelados à matéria naquela época, a gente não ia ter condição de entender se Jesus começasse a falar de perispírito, de corpo espiritual, de desencarnação, de encarnação, de mais não sei o que. A gente não ia entender, né? Então ele teve que conter. Ele sempre falava do reino de Deus. Sempre falava do mundo que vem, da vida futura. Mas ele não deu os detalhes, porque nós não entenderíamos. No entanto, ele prometeu que enviaria o Consolador, aquele que iria explicar tudo e relembrar os ensinamentos dele, que nós reconhecemos hoje como sendo a doutrina dos Espíritos. E essa doutrina veio, nesse sentido, então, completar essa lacuna que Jesus deixou e explicar com riqueza de detalhes o que é o Espírito, o que acontece no mundo espiritual,
O que acontece antes da vida encarnada e o que acontece depois da desencarnação. Como eu vou para lá, né? Para onde eu vou, né? Em que condição espiritual eu me depararei depois da desencarnação? Aí Allan Kardec vem e traz os próprios espíritos falando, olha, como é que você está? Ah, eu não estou bem, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, cheguei aqui, encontrei isso, encontrei os inimigos, tive muito sofrimento. Ou então ele pergunta, e você como está? Ah, eu estou muito bem. Porque na Terra, apesar de ter sido pobre, eu me esforçava, eu tentava ajudar as pessoas, eu me resignei diante do sofrimento, e aí quando eu cheguei aqui eu estava leve, estava bem, não é? Não tinha nada contra ninguém. Então, são os próprios espíritos que vêm, a alma dos homens, que nos falaram como é o mundo espiritual. Tem isso, tem aquilo outro, não é? Isso com riqueza de detalhes, não só na doutrina, nas mensagens enviadas na época de Kardec, mas depois também, muitos livros, sobretudo os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, contém detalhes assim amplíssimos para a gente entender como é que é a vida do espírito. Não é? Nós podemos citar um que foi um marco, né, editorial e também de explicação de amplitude na doutrina espírita no Brasil, que foi Nosso Lar, de André Luiz. Que ele conta assim mesmo a experiência de um encarnado que tinha uma vida mais materialista, como que ele foi a desencarnação, o que ele encontrou do outro lado, como que foi o processo dele de reerguimento, de reiniciar sua jornada, como que ele vivia nas colônias, no caso a colônia Nosso Lar, uma delas, não é? O que os espíritos faziam? Eles moravam em algum lugar, comia isso, ou não precisava comer. Então, percebem? E aí foi, as obras de André Luiz explicam com riquezas tudo o que acontece. Tudo assim, tudo que nós poderíamos receber por enquanto, né? Mas assim, com uma amplitude imensa. Então, hoje, meus amigos, nós não temos mais o direito de declarar ignorância, chegar lá do outro lado e falar, eu não sabia, né? Eu estava desinformado. Hoje não é mais possível, porque a informação está aí. Os livros estão aí. E nós nem podemos falar que ignoramos a existência dos livros, porque já viraram filmes, estão difundidos para lá ou para cá, sempre tem alguém que comenta, fala, eu li tal livro, tem tal livro. Se a gente não lê, se a gente não procura, nós estamos assumindo o risco, não é, do que vai acontecer depois. Porque Deus já está iluminando. Deus já está dando a ajuda. Se você não a recebe, se você perde a oportunidade, aí já é por sua conta. Percebem? Então, hoje, neste tempo, nós não podemos mais alegar ignorância da vida espiritual. Não é? Ela está patente, ela está evidente. Mas, no entanto, por outro lado, nós vemos na Terra uma exacerbação da vida material. As pessoas hoje se entregaram com tudo que elas têm, tudo que elas são, à vida do corpo. Nos tentames da vaidade, da beleza do corpo físico, na posse de recursos materiais, no apego a bens transitórios que tem só aumentado, não é? A ostentação, o fato de ficar mostrando posses materiais, a forma até como nós falamos e nos dirigimos aos nossos filhos, exigindo deles que tenham uma vida de prosperidade financeira. Então, hoje, apesar de tudo isso que nós temos, o materialismo está com todas as linhas de frente fortes, atacando firme os nossos espíritos, para tentar nos convencer de que somos corpo físico. Mas por que é assim? Né? Nós sabemos isso em razão de estarmos vivendo o que Jesus predisse, né, como o fim dos tempos de provas e expiações no planeta Terra, que é a transição planetária, em que tudo isso fica às claras, né? Esses movimentos todos ficam muito claros. Mas apesar de todas as tentativas, né, das trevas de nos confundir e de nos dizer que somos corpos físicos, e é só isso, os espíritos são muito generosos e não há ninguém neste planeta que não esteja amparado, consolado e dirigido na sua vida.
Se ele não consegue colher os frutos, é porque ele os recusou. Porque temos livre-arbítrio para isso. Não é? Então, aqui Allan Kardec traz todos esses detalhes, né? Como a doutrina espírita torna a crença na vida futura um fato. Agora é um fato, não é? Você nega se você quiser, porque tem pessoas que negam a ciência, que negam as conclusões da ciência, não é? Então, dá para negar o que você quiser, mas agora é um fato. Agora não é alguém que diz, eu acho, né? Eu acho que é assim, eu acho que é aquilo outro. Se você procurar com boa fé e com boa vontade, você vai encontrar as respostas. Então, hoje já é um fato. E o que nós fazemos com esse fato? O que ele muda na nossa vida? E aí, então, nós entramos num item, são 3 itens, né? O item 5, 6 e 7, em que Allan Kardec vai falar, a mensagem, né? O trecho chama O Ponto de Vista. O ponto de vista. E aqui Allan Kardec vai desdobrar e trabalhar as consequências de aceitarmos a vida futura. As consequências de nos entendermos como espíritos imortais. Quais são elas? O ponto de vista, ele vai dizer assim, para alguns trechos, né, que eu destaquei. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estadia num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais feliz, mais ditoso. Então veja o que Allan Kardec está dizendo. Quando nós aceitamos a existência do espírito, quando a gente se esforça por entender essa realidade da vida, e quando a gente olha para a nossa encarnação, para a nossa vida aqui, a partir dos olhos do espírito, o nosso ponto de vista é outro. É outro completamente diferente. De forma que nós passamos a entender a nossa experiência encarnada como uma viagem, como uma simples viagem. Você está passeando. O melhor, não é bem um passeio, né? Porque ela é uma viagem de estudos e aprendizados. Mas é viagem. Então você sai lá de onde você estava na pátria espiritual, às vezes a contragosto, né? Encarna, encontra ali com alguns parentes, algumas pessoas, tem todo o processo de desenvolvimento do seu corpo, aí tem que aprender alguma coisa, estudar, você vai ter uma profissão, eventualmente constituir família, tem filhos, tem toda aquela experiência que já conhecemos, encontra com pessoas ali e acolá, e de repente desencarna, não é? É uma viagem. Nossa, mas que viagem demorada, né? 60, 70, 80 anos, é muito demorado. Quem é que faz uma viagem de tanto isso, gente? Como é que nós vamos entender que essa viagem tão demorada pode ser leve, pode ser uma experiência tranquila? Por quê? O espírito, não é possível calcular a idade dele. O que são 80 anos quando confrontados com a eternidade, meus amigos? Porque a eternidade é o nosso destino como filhos de Deus. O que são 80 anos? 50? 60? Ou às vezes menos, né? Percebem? O ponto de vista do espírito é diferente. E aí Allan Kardec diz, as vicissitudes e as tribulações da vida, então, não passam de pequenos incidentes que ele suporta com paciência, porque ele sabe que está de passagem. Então, percebe? Então, quem de nós, então, pega o carro, vai fazer uma viagem com a família? Né? Vamos supor uma viagem de 5 horas, que para crianças parece 200 anos, né? 5 horas a viagem, aí você pega, aí fura o pneu. Ninguém vai, mas eu... Quer dizer, talvez algumas pessoas vão se desesperar diante do pneu furado. Mas furou o pneu. As pessoas não vão, né, ficar, oh meu Deus, acabou tudo, que sofrimento, que coisa horrorosa, que demorado. Não, não é? Se a pessoa não souber trocar, a providência manda alguém, não é? Alguns 20 minutos, 30 minutos, troca o pneu e você segue a viagem. Mas mais ainda, furou o pneu, mas você sabe que
ali não é onde você vai ficar. Você não vai ficar perdido no meio do nada com o pneu furado. Você está só de passagem. Então, hora mais, hora menos, aquilo passa e você vai chegar onde você estava indo. Percebem? É assim, apenas uma vicissitude, um pequeno problema. Não é para ser aquela coisa assim insolúvel, como às vezes a gente faz. Então, quando a gente transporta esse exemplo da viagem de carro para a nossa viagem de espírito, às vezes o pneu furado é uma doença. Ou você perdeu um emprego em determinada etapa da vida, ou você perdeu um parente, um ente querido, que lhe vai fazer muita falta, né? Ai, mas isso é muito duro, é muito complicado. Às vezes uma doença crônica, ou uma doença muito difícil, difícil tratamento, que deixa sequelas. Como que a gente vai lidar com isso? Oh, Jesus, oh, meu Deus. Não é? Mas para o espírito, que é eterno, que são alguns momentos de sofrimento, percebem? Mas isso tudo só se aplica se você tiver construído o ponto de vista do espírito. Porque se você achar que é corpo, que a vida é do corpo, que o que é bom na vida é só o que o corpo pode oferecer, aí esse pneu furado vai ser um problema imenso. Imenso. Percebe? Ponto de vista. Mais à frente ele vai dizer assim, esse é interessante, né? Ele aqui traz uma analogia que nos explica, ou melhor, nos ilustra o que é você olhar a vida como corpo físico, como matéria, ou você olhar a vida a partir do ponto de vista do espírito. Ele vai dizer assim, Allan Kardec: aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Veja a ilustração que Kardec utiliza. Se você lá está no meio, né, da cidade, no centro da cidade, aqueles prédios, aquela coisa toda, tudo é grande, né? Tudo parece te aprisionar, te inquietar, todos os problemas são grandiosos, tudo aquilo é imenso. Agora, se você se afasta um pouco, sobe no alto de uma montanha e olha para aquela cidade, aí você vai ver, né, os prédios pequenininhos, as pessoas, né, pontinhos se deslocando para lá e para cá, se é que você os vê, tudo fica pequenino, mais light, não é? O que é isso? É quando nós vivemos como espíritos imortais. Tudo fica leve. Nós vamos desenvolver uma tranquilidade que não é desse mundo. Uma tranquilidade que é do espírito. Que aí você passa pelos problemas, mas você já fica pensando, bom, não é? Essa doença, no máximo, o máximo que ela pode fazer é tirar a vida do meu corpo. Eu não vou morrer mesmo, eu sou espírito. Então, para que eu vou me desesperar? Não é? Ah, mas vai ter sofrimento. Bom, vamos confiar em Jesus. Jesus tem recursos, né, para auxiliar. Então, veja, o espírito sempre olha, o encarnado, do ponto de vista do espírito, sempre olha do alto. Ele sempre olha de outra forma. E isso tudo deixa a vida dele mais leve. Deixa ela mesmo como uma verdadeira viagem, que tem as suas etapas, tem os momentos bons, tem os momentos ruins. Mas em qualquer dos casos, termina. Sempre termina a viagem e você volta para casa. É sempre assim, meus amigos. Ele diz assim também, Allan Kardec: a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, o que significa isso? Quanto mais importância eu dou aos bens da terra, aos bens da matéria, menos é a minha fé na vida futura. É isso que ele está dizendo. Então, quando eu duvido, acho aquilo esquisito, ou até nego mesmo, porque tem pessoas que negam, falam, essa história de espírito, isso é alucinação, gente que está pirada, né? Não acredito nisso, não. Aqueles que negam mesmo e fogem da verdade. Esses, o que acontece? Eles
têm que dar e dão muita, muita, muita importância para as coisas da matéria. Muita. Isso é um problema? Quando tudo está indo bem, não, né? Porque aí você tá bem, tá leve, é aquela vida, tá tranquilo. Só que vida de quem tem uma vida assim, que tá tudo bem sempre, não é? Celebridades. Mentira, não é assim. Não é? Aquilo é por ilusão. Então ninguém tem uma vida que tá tudo bem sempre. Todos os dias a gente tromba com um probleminha, com uma dificuldade, não é? Então, quando a gente olha para a vida da Terra com esse peso todo, as alegrias da Terra são grandes. Nossa, é maravilhoso. Mas os problemas também são imensos. E como, em geral, os problemas são em maior quantidade do que as alegrias, a vida da pessoa fica dura, fica áspera. E muitas vezes, a pessoa entra num desespero tão grande que pode lhe levar a tirar a própria vida física. Porque ela só vê aquilo que está diante dela. Ela só vê aquela dor que não acaba. Aquele problema que ela não resolve. Ela esquece que tudo tem um tempo marcado. Que tudo vai passar. Em algum momento passa. Chico tinha essa frase, né? Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Sejam as boas, sejam as ruins. Mas só as que vêm do céu permanecem para sempre. Não é? Teresa de Ávila também tinha uma fala similar a essa. Talvez Chico tivesse se inspirado em Teresa, porque ela diz isso também, não é? Grande mística da igreja, que nos lembrava, olha, não se preocupa tanto com essas coisas da terra não, porque isso passa. Ah, mas eu sou muito pobre, né, tenho muitos problemas, tenho dificuldade para me sustentar minha família, mas passa. Ah, mas eu sou muito rico, é muito bom, eu não vou compartilhar minha riqueza, eu vou ficar aqui nos meus castelos. Isso passa também. Você tem que entregar tudo. Tem que entregar. Então, quando a gente converte a nossa vida encarnado em vida de espírito encarnado, não de corpo físico, tudo precisa ficar diferente. Nós ganhamos uma força e uma coragem que não é da Terra, os nossos objetivos passam a ser mais altos, mais nobres, porque aí nós já estamos ocupados com os sentimentos, com os conhecimentos, com o bem que a gente pode fazer, com o mal que nós podemos evitar e reparar. Nós não estamos mais preocupados em reter coisas, posições, em aparecer o que não é? Iludir os outros, isso não perde importância. Porque o seu objetivo é com os espíritos. Ou melhor, com aquilo que é dos espíritos. Que basicamente são as virtudes e os conhecimentos. É só isso que fica. Aquilo que você pôde domar das suas más inclinações, os defeitos que você removeu, a virtude que você construiu e os conhecimentos que você acumulou. Aquilo que você entende da vida, das coisas de Deus, da criação. É só isso que fica com você. O bem que você fez, mas também o mal que você fez, isso tudo fica. Agora, o que você conquistou, o que você era, o nome que você ostentou, o patrimônio que você tinha, isso tudo desaparece. A morte toma tudo, de todos. Por isso, Emmanuel, em uma das suas mensagens, ele vai se referir à morte, né, a experiência da desencarnação, como a mão niveladora da morte, porque ela passa por todos e nivela. Diante dela, todos são iguais. Ah, mas eu sou muito rico, sou bilionário, sou cheio de não sei o quê. A morte chega e fala, não é mais. Não é? Sua riqueza vai para os herdeiros, o seu corpo agora morreu e você não tem mais nada disso. Ah, né? Mas eu sou muito poderoso, sou uma rainha, sou um rei, o meu poder está sobre todos, eu estou acima de todos. A morte chega e fala, não é mais rei, não é? A coroa vai passar para outro. E o corpo também você perdeu. Ah, né? Não tem o que dizer. Ela nivela. E ela vai chegar para o pobre, para o mendigo,
para aquele que está aflito, para a dona de casa, para a mãe solteira, que viveu com aflição, com dificuldade para criar os filhos, e vai dizer, olha, minha senhora, cumpriste a tarefa, não é? Agora, vamos retornar à pátria dos espíritos. E ela diz, então vamos sim. Se a experiência foi bem cumprida. Porque você pode cumprir bem a sua experiência como rei e como rico, ou não, assim como você pode cumprir bem a sua experiência como pobre, como mãe solteira, como alguém que teve uma vida mais áspera, ou não. Isso é apenas experiência. A morte vai nivelar a todos. Diante dela não há recurso. Nós sabemos disso, não é um fato tão evidente. E por que a gente não muda, então? Por que a gente não começa a pensar no que vamos levar de verdadeiro? O que eu vou encontrar quando voltar para o mundo dos espíritos? Será que vai ser coisa boa? Será que eu vou encontrar com pessoas que ficaram gratas porque eu lhes auxiliei? Ou eu vou encontrar com os inimigos ou pessoas a quem eu feri na minha busca de coisas da matéria? Pessoas a quem eu lesei com o coração? O que eu vou encontrar do outro lado? Será que eu vou encontrar um espírito mais virtuoso, mais formoso, ou alguém cheio de defeitos, cheio de apegos e um monte de sofrimentos? Percebem? Isso acontece com todos nós. É sempre assim. E aí, por fim, nós encontramos uma mensagem que encerra o capítulo, essa não é de Allan Kardec, é psicografada, sobre o título, né, sobre a autoria, dita de uma rainha de França. Uma rainha de França. E eu recomendo que vocês leiam depois. Porque aqui essa rainha vai falar da experiência dela quando desencarnou, que não foi positiva. Né? Não foi positiva. Ela vai dizer que não levou nada. Né? Ela diz assim, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, a realeza, né, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Olha o que ela diz. O que ela levou da coroa, da riqueza, da nobreza, do poder? Nada. Não levou nada. E ela disse mais, ela disse que nem rainha ela foi todo o tempo na sua vida. Provavelmente tomaram a coroa dela antes. Não é? Então, ou seja, ela chegou lá, não tinha nada. Antes já tinha perdido. O que é isso? Que experiência é essa? Ela veio dizer, rainha entre os homens, como rainha julguei que entrasse no reino dos céus. Ela achou que ia chegar lá, né? Aquele povo, né? A corte, fala, olha, chegou a rainha, né? Todo mundo faz assim, né? Louvando. Ela achou que ia chegar. E o que ela encontrou? Que desilusão, que humilhação. Quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se buscam na terra. Olha o que ela falou, gente. Além de não ter entrado lá como rainha, ela chegou e encontrou pessoas que na Terra ela nem tomava conta de pessoas, que eram pessoas que não eram nobres, né? Ela olhava e falava, né? Servos, pessoas da plebe, do povo, ela olhava, né? Fazia aquela cara. Quando chegou lá no mundo dos espíritos, muitos deles estavam mais alto do que ela. Tinham mais luz, mais paz e mais harmonia do que ela. Percebe? Imagina esse sofrimento. Pensa bem. Você viver a vida inteira enganada, achando que é poderosa, que é soberana, que não sei o quê, que e chega do outro lado. Quem te recebe, quem te ajuda, quem te ampara, são os seus servos, a empregada doméstica, não é? O lixeiro, aquele povo que você não dava valor, você falava, e eles estão altos, estão luminosos, cheios de recursos. Percebe? É humilhação. Nós vamos nos sentir humilhados. O nosso orgulho vai se sentir profundamente humilhado se conservarmos ele até a época de nossa desencarnação.
como aconteceu com essa rainha. E aí então ela diz, né, para se granjear um lugar nesse reino, no reino dos espíritos, no reino de Jesus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, nem o que fizestes. Ou melhor, mas quanto bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Veja, quando você chegar do outro lado, né, o São Pedro, né, que abre as portas, ele vai dizer assim, né, que você foi lá? Ah, eu fui médico, né? Eu fui um político muito importante, um empresário, um cientista de sucesso. Que posição você ocupou? Olha, né? Não, ninguém quer nem saber disso. Eles vão perguntar, que bem você fez? Que bem que você fez com o que você tinha temporariamente na Terra? Quantas lágrimas você enxugou? Quantos corações você amparou? Percebem? É isso que conta. Não o que você conquistou para si, não o que você achava que era. Isso desaparece tudo. É a rainha que está dizendo, gente. Né? Então ela testemunha qualificada, porque ela passou pela experiência da ilusão na Terra, chegou do outro lado desiludida, viu que a coisa não era bem o que ela imaginava, e está aqui dizendo para nós. Percebem? Essa é a doutrina espírita. É assim que ela funciona. São os próprios espíritos que vêm e vão dizer, olha, fiz isso, aconteceu isso comigo aqui. Eu era aquilo, vejo o que sou agora. É eles mesmos, não é? E aí então ela vai encerrar dizendo, olha, correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se pudessem guardá-los para sempre. A gente fica na busca afoita por coisas materiais, como se elas fossem nos acompanhar para sempre. Como se aquilo ficasse sempre conosco. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a ao reino de Deus. Veja, os bens materiais, meus amigos, são apenas instrumentos. Eles nos são dados apenas para a gente desempenhar uma tarefa transitória. Podem ser usados em nosso favor, atender necessidades nossas, individuais? Podem, não tem nenhum problema. Mas se eles só servirem para isso, se a sua vida inteira você só vê essa finalidade, só buscar ela, eles de nada valerão. Para si mesmo, não vai acrescentar em nada. Porque quando você perde o corpo, os seus lençóis, né, de 1000 fios, não tem serventia, não é? Todos, o seu requinte, né, aquela fachada maravilhosa que você tinha na sua casa, aquela piscina, o que você vai fazer com isso? Ou aquele carro último, né, lançado, todo cheio de recursos, não vai te levar para lugar nenhum, porque o espírito não precisa de nada disso. Percebe? Agora, se você recebeu esses bens na terra e soube reparti-los, soube auxiliar quem precisava, soube renunciar às suas necessidades individuais, muitas vezes para atender outros que estavam em piores situações do que você, aí você conquistou bens que são os eternos, porque são os do Espírito, que é a virtude, como ela diz, abnegação, humildade, caridade e benevolência. Quando nós conquistamos isso, nós nunca perdemos. Alguém que chegou até a humildade nunca perde. Quem conseguiu desenvolver a bondade, a benevolência, não perde. A caridade ou a renúncia, a abnegação, também não perde. Fica sempre com ele. É um tesouro que é dele, ninguém tira. Ninguém tira. E não tem como emprestar, gente. Não adianta a gente falar, ô mestre, empresta aí, não é? A sua humildade, porque o meu orgulho aqui está grande. Não tem como, Jesus não pode emprestar as virtudes dele para nós. Ele pode utilizá-las
para nos ajudar. E ele faz isso todos os dias. Ajudar para quê? Ajudar a que nós consigamos construir nós mesmos as nossas próprias virtudes. Porque essas são verdadeiros bens da terra. Não é? É isso que vale. É isso que acrescenta. Ok? Eu acho que já está bom, já estou no horário que o Edivaldo fixou. Agradeço muito, meus amigos, a audiência de vocês, poderem ter acompanhado esta fala, essa reflexão, e recomendo a todos que reflitam e estudem esse capítulo, porque ele dá muitos recursos de entendimento para a nossa vida. Ele nos ajuda muito em situações difíceis. E ele muda por completo a nossa experiência encarnada. Ok? Muito obrigado a todos. Vocês tenham uma excelente tarde. Aí o Edivaldo, a qualquer momento, ele vai aparecer por aqui. Vamos ver se ele aparece, não é? Ah lá. Obrigado, Edivaldo, pela oportunidade. Muito obrigado. Foi fantástico, tá? Eu agradeço. Eu ainda aguardo esse ano, se Deus assim permitir, que você venha visitar mais uma vez a nossa casa, né? Muito prazer. Você leva o nosso abraço, a sua genitora, amanhã mais um dia, né? Sim. Ela tem o carinho da nossa associação e todos a diretoria e os frequentadores da nossa casa, que tem um amparo maravilhoso de Deus. Pôs você no mundo, que você está nesse caminho maravilhoso, levando a doutrina espírita a essa tão importante ensinamento que todos nós necessitamos. Obrigado de coração. Conversei ontem com a Aninha lá do Bezerra. Falei, o dia que ele for lá, você me chama que eu quero assisti-lo pessoalmente. Né? Muito obrigado você mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite. Sempre quando você chamar, a gente está à disposição. Para você. Obrigado, Edivaldo. Obrigado a todos vocês, meus amigos. Tenham uma excelente tarde. Fiquem todos em paz.